Queria começar hoje de um jeito um pouquinho diferente. Você me ouve bem? Daqui a pouco eu vou pegar o microfone e já vai voltar à programação normal. Mas as crianças, elas não saíram para a salinha delas ainda, porque eu quero contar uma criança. Não, eu quero contar uma história. Eu quero contar uma história de crianças. Uma história infantil. Crianças, vocês me ajudam? Porque assim, a história é para crianças. Mas eu quero que os adultos escutem também. Então vocês precisam me ajudar para fazer os adultos escutarem. Pode ser? Porque adulto esperto sabe que história para criança nem sempre é só para criança. E essa história é sobre algo que aconteceu numa vila. Essa vila ficava do lado de uma colina. Você sabe o que é uma colina? É um morro pequenininho assim. E essa vila ficava pertinho da colina, e nessa vila moravam vários chulingos. Você sabe o que é um chulingo? Um chulingo é um serzinho pequenininho de madeira. Viviam vários chulingos nessa vila, e todos os chulingos eles tinham sido feitos por um senhor que morava no alto da colina. O nome dele era Eli. O Eli tinha fabricado cada um dos chulingos, tinha desenhado neles a corzinha de cada pedaço de roupa, de cada pedaço de pele, de cada fio de cabelo. O Eli tinha feito com muito carinho cada um dos chulingos. E no meio desses chulingos tinha um especial. O nome dele era Marcinelo. Ele era mais ou menos assim, só que mais bonito, porque esse daqui ainda não tinha, esse daqui não está pintado, esse daqui não está tão bonito, né? O Marcinelo, ele estava lá na vila dos chulingos e começou a acontecer uma coisa nessa vila. Os chulingos começaram a andar por lá com cartelinhas de adesivos. E toda vez que um chulingo fazia alguma coisa espetacular, uma coisa boa, uma coisa fantástica, eles pegavam um adesivo de estrelinha e colavam nele. Ah, olha só que legal o que você fez. O chulingo ia lá, pulava bem alto, cantava bem bonito, dançava rodopiando, falava palavras difíceis, sem embolar a língua. Os outros chulingos iam lá, pegavam uma estrelinha dourada e grudavam. Olha só como você fez uma coisa legal. Que chulingo legal que você é. Mas não era bem o caso do Marcinelo. Marcinelo não tinha muitas estrelinhas. Marcinelo, ele não era alguém que sabia fazer tanta coisa legal. Marcinelo tentava pular por cima de uma caixa alta e ele tropeçava e ele caía. E aí os outros chulingos iam lá, pegavam uma bolinha cinzenta e grudavam nele. E daí o Marcinelo ia pedir desculpa, ia dizer assim, ia se justificar por que ele tropeçou. E ele se embolava para falar, e ele se embolava. E o pessoal ia lá e grudava mais uma bolinha cinzenta nele, porque ele não conseguia falar direito. E daí o Marcinelo saía correndo, e quando ele saía correndo, ele tropeçava, ele caía, ele arranhava a pintura dele. E agora ele tinha um arranhado, e o pessoal olhava aquilo lá e dizia, que pintura feia, vamos colocar mais uma bolinha. E assim o Marcinelo ia ganhando bolinhas cinzentas, e cada vez mais bolinhas cinzentas. Na verdade, o Marcinelo começou a ganhar dos outros chulingos bolinhas cinzentas só porque eles olhavam e diziam, você tem muita bolinha cinzenta? Tá aqui outra para você. É bolinha cinzenta demais, você não deve fazer nada de bom. O Marcinelo começou a ficar chateado.
E ele estava um dia andando e ele encontrou uma chulinga chamada Lúcia. E a Lúcia não tinha nenhum adesivo. Ele olhou encantado e disse: Lúcia, você não tem nenhum adesivo? Ela disse: eu não tenho. O adesivo não gruda em mim. Ele disse: mas como assim não gruda? Ninguém chegou em você e colocou nem bolinha nem estrela? Ela disse: até chegaram, colocaram bolinha, colocaram estrela em mim. Mas não fica, cai fora. Despenca, não fica grudado. Aí, como é que você faz isso? Ela disse: é que todo dia eu vou lá no alto da colina visitar o Eli. E aí a Lúcia saiu, pulando, alegre, contente, foi embora. E o Marcinelo ficou olhando e disse: poxa, será que eu posso visitar? Será que ele vai gostar de me ver também? Ele até virou para a Lúcia e perguntou: será que eu posso ir lá? Mas ela já estava longe demais. Não ouviu. Marcinelo foi para casa. E naquele dia ele ficou olhando, ele não queria sair de casa, porque estava arriscado, né? Podia ganhar mais bolinha cinzenta. E ele ficou olhando pela janela de casa e vendo aquela movimentação de chulingos que só distribuíam uns para os outros adesivos de estrelinhas douradas e bolinhas cinzentas. E ele ficava fazendo aquela análise dele ali. E pensou: isso não é certo. Isso não é certo. E nesse momento ele decidiu: eu vou lá ver o Eli. E ele subiu a colina, chegou lá na oficina do Eli, abriu a porta e entrou lá. E ele se assustou primeiro, porque dentro da oficina do Eli tudo era muito grande. As cadeiras eram mais altas que o Marcinelo. O martelo era maior do que o braço dele. Ele pensou: não, eu não vou ficar aqui. Eu vou embora. Ele fez meia volta para ir embora, quando de repente ele escuta uma voz dizer: Marcinelo, que bom que você está aqui, eu te esperei tanto tempo. Aquela voz não era uma voz de ameaça. O Marcinelo virou, olhou para o Eli e disse: você sabe meu nome? Ele disse: é claro que eu sei. Fui eu que fiz você. Eu que te criei. E aí o Eli levou o Marcinelo, sentou ele, começou a conversar e disse: poxa, Marcinelo, mas você está cheio de bolinha cinzenta, né? Encheram você de bolinha cinzenta? E aí o Marcinelo disse: Eli, eu tentei fazer melhor, eu tentei fazer uma coisa que preste, eu não consegui, eu tentei não ganhar isso. Eli respondeu: meu amiguinho, você não precisa se justificar para mim. Você não precisa dar desculpas. Afinal de contas, para mim, essas bolinhas e essas estrelas não dizem nada. Eu não me importo com isso. Eu não me importo com o que os chulingos dizem lá fora. O Marcinelo disse: não importa? Eu disse: não. Importa aquilo que eu penso de você. E eu penso que você é muito, muito especial, Marcinelo. O Marcinelo disse: eu não sou especial, hein? Eu não sei pular alto, eu não sei falar palavras difíceis, eu não sei correr, eu não sei cantar, eu não sei fazer coisas espetaculares, eu não sou especial. O Eli olhou e disse: você é especial, porque você é meu. Você é meu. O Marcinelo falou: eu conheci alguém que não tem adesivos. E o Eli disse: é a Lúcia, ela vem aqui todo dia. E ela entendeu que para mim esses adesivos não fazem a diferença. E para ela, os adesivos pararam de importar também. E porque os adesivos não importam mais para ela, os adesivos caem. Você vai aprender que os adesivos caem se você não se importar com eles. O Marcinelo disse: eu acho que eu não estou entendendo direito. O Eli disse: olha, talvez um dia você entenda. Por enquanto, só venha me ver. Todo dia. Para eu lembrar que você é meu. E o Marcinelo daí resolveu voltar para casa dele. Ele estava saindo pela porta da oficina, quando de repente, sabe o que aconteceu? Um adesivinho caiu. E ele nem percebeu. Essa é a história do Marcinelo. As crianças agora podem ir lá
Porque a história vai continuar para ela, não vai? Nos acompanha, Maria. Vamos ver. Pronto. Vamos voltar ao normal agora. A gente está nessa série Deus é Pai, e o que isso significa? Talvez você já tenha usado essa expressão, Deus é Pai, de maneira a dizer, Deus cuida, Deus vai dar um jeito, Deus vai me proteger. Agora, ter essa consciência verdadeira de que Deus é Pai é algo muito profundo. Não é algo que a gente fala só da boca para fora, ou que a gente deveria ter como cultura crente, né? De alguém evangélico. O John Mark Comer fala que entender Deus como Pai é crucial para a fé cristã, pois isso define nossa identidade e nosso relacionamento com Ele. Saber que Deus é Pai define nossa identidade e nosso relacionamento com Ele. Gente, isso daqui é tão profundo que poderia existir uma série de mensagens só sobre isso. A gente poderia falar muito sobre esse assunto, porque a Bíblia fala muito sobre esse assunto. Na semana passada, a gente falou sobre o Deus que é um Pai presente. E na mensagem da semana passada, o Carlos falou um pouquinho a respeito de que a presença do Pai na nossa vida ajuda a gente a definir identidade, mas eu queria ir com vocês mais a fundo hoje. Se você quer ver a mensagem da semana passada, vai lá no YouTube, vale a pena conferir. Hoje eu queria ir um pouquinho mais fundo nessa questão da identidade junto com você, porque Deus ser Pai significa algo para quem nós somos. Tem um impacto direto na nossa própria identidade. E a nossa identidade ela tem a ver com a nossa reputação. São os dois lados de uma mesma moeda. A gente vai passar por isso aqui hoje. Veja só, a gente está vivendo em comunidade e existem várias crianças nascendo no ático. Algumas delas talvez você conheça, algumas não. E a gente pode dizer assim, quem que é o Joshua? Quem que é o Joshua? É o filho do William. Você não tem outra definição para o Joshua. A definição do Joshua hoje, ele é filho do William. Daí alguém vai dizer assim, e quem que é a Joana? A Joana é a filha do Carlos e da Débora. E quem que é a Heloísa? A Heloísa é a filha da Joana. Ué, mas a Joana não é a filha do Carlos e da Débora? Não, a Joana que cantou a música antes da mensagem. Espera lá, já tem uma outra definição. Eu já não sou mais definido por alguma coisa que eu sou, porque está intrínseco em mim, mas por alguma coisa que eu fiz. A Joana grande a gente já define pelo que ela faz, e não pelo que ela é. O William falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre a experiência dele, mas a verdade é que ao longo do tempo a gente vai adquirindo marcas na nossa vida e a gente vai migrando, a nossa definição migra daquilo que eu sou para aquilo que eu faço. Como é que as pessoas definiriam você hoje? Pelo teu emprego? Pelo teu título? Pela tua formação? Pela tua ausência de formação ou ausência de emprego? Como é que alguém iria definir você hoje? Porque é um participante de algum lugar, tipo ático? São coisas que você faz e não coisas que você é. E faz parte da nossa cultura. A gente tem que lidar com isso. Inclusive, aquilo que eu faço diz respeito a mim. É uma coisa reflexo da outra. A minha reputação reflete a minha identidade. E não só reflete a minha identidade por dentro, como reflete a identidade dos meus pais também. Já passou por aquela situação que tem uma criança birrenta no mercado, fazendo escândalo, e ela está sozinha naquele corredor jogando coisa, e você diz assim, quem é o pai dessa criança? E automaticamente você já cria um certo preconceito com o pai que você nem conhece. Você nem sabe o que aquela família está passando, né? Mas você já definiu, alguém que deixa a criança fazer tudo isso desse jeito. Duvidosa essa educação. O nosso comportamento como filhos fala de quem nós somos por dentro e fala dos nossos pais.
reputação é uma coisa que é resultado daquilo que é vivenciado antes de a gente executar algo. Faz sentido isso para você? Agora, como é que filhos de Deus vivem... Vai cair esse bonequinho, né? Como é que os filhos de Deus vivem essa tensão? Pensa comigo. A gente, como filho de Deus, a gente tem identidade e a gente tem reputação também. Na semana passada, a gente começou a refletir a respeito de um texto bíblico e eu queria convidar vocês para refletir um pouquinho mais fundo nesse texto e ele vai nos acompanhar ao longo dessa série de mensagens, nessa semana, na semana que vem e na última dessa série. E é um texto muito conhecido porque é a oração do Pai Nosso. E, meus queridos, isso daqui não foi um ensino por acaso que Jesus deu para os seus discípulos. Isso daqui é feito num formato quase que poético. Se você gosta de poesia, você sabe que uma poesia nem sempre significa só aquilo que ela está dizendo. E você pode cavar e cavar e cavar ali. Cada vez que você vai cavando mais, você vai descobrindo mais tesouros enterrados nisso dali. Eu vou ler esse texto e eu queria que você... Na semana passada a gente leu juntos, mas hoje eu queria que você fechasse seus olhos e meditasse palavra por palavra, não tentando remeter se você conhece esse texto de cor, não tentando remeter ao teu pensamento mecânico de quem já conhece, mas tentando ser um discípulo de Jesus lá no primeiro século, sentado aos pés de Jesus ouvindo isso daqui. Tá? Jesus falou assim, vocês devem orar assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração já começa bem. Ela já começa dizendo, Pai Nosso. Já nos dá a ideia de quem nós somos e quem Deus é. E de que a gente não é sozinho, né? Mas eu queria refletir com vocês nesses 2 versos hoje de manhã. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Esses 2 versos, eles nos ensinam a lidar com essa tensão nossa de identidade e de reputação. Veja só, santificado seja o teu nome. O que significa santificar? Essa não é uma palavra que a gente usa no nosso dia a dia, não é um vocabulário habitual nosso. Você não vai para o teu trabalho e de repente você vê um copo em cima da escrivaninha lá do seu trabalho e ele está com marca assim de lábios e você diz, esse copo está sujo, a gente precisa santificar ele. Você não usa essa expressão. Você fala diferente. Agora, santificar tem a ver com isso, tem a ver com estar puro, estar limpo, não estar contaminado. Agora, você olhando para isso, como é que... Por que a gente tem que orar para que o nome de Deus seja santificado? O que pode contaminar? Esse é um diagrama que, vez após vez, a gente apresenta aqui no Ático e ele ajuda a gente a ser formado na história que Deus tem para nós. E isso conta que no começo todas as coisas eram puras, eram boas, eram perfeitas, eram santas. Mas algo aconteceu e o ser humano se desligou de Deus e nessa desconexão, tudo que é impuro passou a existir. Toda a maldade no mundo, todo o caos, toda a dor, todo o sofrimento. Tudo isso passou a existir porque isso acontece quando a gente está ausente da presença de Deus. Tudo aquilo que existe de ruim hoje, em 2024, é resultado disso que aconteceu, desse desligamento. E quando a gente fala, santificado seja o teu nome, a gente fica meio perdido, porque como é que Deus vai ser contaminado por isso? Afinal de contas, quem foi contaminado por isso
fomos nós. Deus ele não pode se tornar menos santo porque ele nunca foi contaminado. E ele nunca pode se tornar mais santo porque é impossível. E Deus não pode se santificar porque ele não precisa. Muito menos nós vamos santificar a Deus, né? Agora, se você é um discípulo de Jesus, sentado aos pés dele, ouvindo ele ensinar essa oração no primeiro século, o teu pensamento, a hora que Jesus fala, santificado seja o teu nome, vai para um outro ponto dessa história. Vai para esse terceiro símbolo do diagrama. Esse terceiro símbolo diz que Deus ele cria um povo, uma nação, para que comece esse processo de redenção, de consertar as coisas, de redimir tudo, de resgatar a humanidade para si. E Deus constrói esse povo e diz: vocês vão ser um povo modelo para esse mundo. Vocês vão, como meu povo, para ser luz para esse mundo todo. E aí, para esse povo, Deus dá um negócio chamado os 10 mandamentos. Você lembra dos 10 mandamentos? E num desses mandamentos está escrito o quê? Não tomem o nome do Senhor de forma indevida. Se você é um judeu que está aos pés de Jesus ouvindo isso, a tua cabeça imediatamente vai para esse momento da história em que Deus está dizendo: não tomem meu nome em vão. A gente, século 21, quando fala, não vamos usar o nome de Deus em vão, não vamos falar o nome de Deus em vão, a gente está querendo dizer que a gente quer ser respeitoso com Deus, mostrando o nosso temor. E isso está certo, isso não está errado, mas não é só isso que Deus está dizendo ao instruir o seu povo de não tomar o seu nome em vão. O nome de Deus para aquele povo era a referência de quem eles eram. Quando Deus está dizendo não tome o nome em vão, significa não carregue o meu nome e faça aquilo que eu não estou dizendo para você fazer. Não leve o meu nome de maneira indevida por esse mundo. Vocês estão indo para ser luz para todos os povos. Não levem meu nome de maneira leviana nisso. Não é só a pronúncia, é a obediência, é o modo de agir. É a mesma coisa que eu, quando estou indo na casa de alguém que eu não conheço muito bem ainda, e eu estou indo com a minha família, e os meus filhos pequenos estão indo comigo, eu digo: vocês se comportem que eu não quero passar vergonha. Por quê? Porque eles também representam a mim. Então, quando Jesus está ensinando isso, santificado seja o teu nome, eles lembram disso, os discípulos lembram que a questão é as outras pessoas verem em mim o nome santo de Deus. Isso tem a ver com quem eu sou. Mas agora, qual que é o nome de Deus? A Bíblia dá vários nomes para Deus, e na verdade, lá para esse povo que Deus estava formando, Deus ele se apresenta como alguém sem nome. Ele diz: o meu nome é Eu Sou. E a gente deu vários nomes, né? A humanidade deu vários nomes para Deus, mas agora, de novo, né? Pai Nosso, de uma maneira poética, ele está assim falando do nome de Deus, de carregar o nome de Deus e aquilo que Deus representa, aquilo que Deus é, santificar isso. Mas nesse contexto do Pai Nosso tem um nome que Deus recebeu. Qual é o nome que Jesus está chamando ele? É Pai. Quando essa visão de que Deus é Pai é pura em mim, isso muda algo lá dentro. É que nem um espelho. O problema não é da imagem que está fora do espelho. O problema é quando o espelho não consegue refletir a imagem porque ele está embaçado. O espelho precisa ser limpo para que a imagem seja bem refletida. Então,
Quando eu digo, Deus, santificado seja o teu nome, é eu pedir para Deus, em mim, limpar, para que eu enxergue quem Deus é de fato, meu Pai. E para que eu reflita, de fato, Ele, adiante. Essa ambiguidade é proposital, é para que todos reconheçam que o nome de Deus é santo, todos enxerguem, mas para que eu enxergue também que Deus é meu Pai. E o texto continua, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Isso daqui agora já não diz mais respeito à minha identidade por dentro, mas diz respeito à minha reputação. Agora é o outro lado. E não a minha reputação, mas a reputação do Pai. Se eu digo venha o teu reino, a gente, cristão, muitas vezes tem esse pensamento de que a gente deseja que o reino de Deus, que Jesus volte logo. E que hajam novos céus e nova terra e tudo seja perfeito de novo. E também não está errado, mas ouvir o reino implica em algo mais. O reino de Deus já veio a partir de Jesus. Quando Jesus morre e ressuscita, ele inaugura o reino dos céus. O reino dos céus está aqui. Ele se faz presente. Hoje, 2024, o reino dos céus está aqui, ele se faz presente. Desde a ressurreição de Jesus, o reino dos céus está aqui e se faz presente. Não na sua totalidade, não completamente, isso ainda virá. A gente está no trecho. A gente é o novo povo, formado por Jesus com seus discípulos e enviado à igreja com I maiúsculo, e por isso tem um A ali, porque é o A de ático, né? Somos nós, enviado por esse mundo para agir na vinda do reino. O reino vai vindo conforme a gente vai obedecendo e servindo ao nosso Deus. E sim, a gente vai fazer isso até que o reino do céu seja totalmente revelado. Mas enquanto isso, nós estamos aqui, vivendo o reino. E sendo a resposta da oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, eu me colocando na presença de Deus, dizendo, que venha o teu reino através de mim. Por quê? Porque eu quero fazer a tua vontade. Ah, mas o reino de Deus vai vir através de mim? Quem eu sou para o reino de Deus vir através de mim? Jesus ele ensinou numa das suas parábolas mais curtas, mais breves, ele ensinou algo curioso. Ele diz assim, o reino dos céus é como o fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 medidas de farinha e toda a massa ficou fermentada. É curioso, porque ele não diz que o reino dos céus é como o trigo, que é a maior parte do pão. Ele diz que é o fermento, que é a colherinha mais pequenininha que se coloca ali para fazer a massa. E isso permeia tudo aquilo ali e faz o pão inteiro crescer. Meus queridos, o reino dos céus ele não vem em momentos estrondosos, em grandes eventos, em explosões cósmicas e fenomenais. Não. O reino de Deus vem, como a gente já falou, nas coisas pequenas, de maneira pequena, lenta e sem fama. O reino de Deus acontece na vontade do Pai, sendo realizada na tua vida e na minha vida, e através de nós, no dia a dia, conforme a gente vai vivendo. Acontece lá no seu trabalho, quando você deixa de fofocar sobre alguém que é chato, e você trata o chato com bondade. Porque o chato vai continuar existindo. Mas o que você faz com isso? O reino acontece na sua vizinhança, quando você tem tempo e você tira tempo para ouvir o seu vizinho, que às vezes está passando por uma situação difícil, e você ora por ele, não necessariamente com ele, mas por ele. O reino de Deus acontece na sua casa, quando você é um pai presente, uma mãe presente, que age com paciência para com os seus filhos, ali o reino de Deus está acontecendo.
O reino de Deus está acontecendo quando você é um estudante e você vive no meio da sua faculdade, do seu ensino médio, de maneira a não ser levado pelos outros, mas a fim de estudar de maneira correta para um futuro que você pode ter. Acontece no seu casamento quando você insiste em achar meios de amar e redescobrir o amor num casamento de 10, 20, 30, 40, 50 anos, ao invés de analisar os defeitos e de repente pular fora do barco por um motivo, por mais justificado que seja. Ali acontece o reino de Deus, e essas não são necessariamente coisas grandes, acontece na hora que você vai no posto de combustível, abastecer o carro e é simpático com o frentista. Ali acontece o reino de Deus, em coisas que são pequenas, lentas e sem fama. C.S. Lewis, ele diz que todo cristão deve se tornar um pequeno Cristo. Este é o propósito de se tornar um cristão. Jesus, ele fazia muitos milagres, mas ele não fazia milagres para se reafirmar. Jesus não precisava curar a gente, multiplicar pão e tal, para mostrar quão poderoso ele era e para dizer assim, escutem o que eu tenho para dizer porque é importante, eu mando aqui. Não. Jesus sabia quem ele era. Jesus no deserto havia sido tentado na sua própria identidade. E ele não sucumbiu à tentação. E fazer milagres não era tentação para Jesus. Mas porque Jesus estava ali e ele sabia quem ele era, ele ia pregando, o reino dos céus está chegando, está aqui. E o que significa o reino dos céus chegar? Significa que quem não conseguia andar, agora consegue. Quem passava fome, agora não passa. Quem não consegue enxergar, agora passa a enxergar. No sentido literal e figurativo. O reino dos céus acompanhava Jesus. E essa frase do Lewis nos lembra de que nós também estamos indo para refletir esse reino dos céus por onde a gente vai. Talvez o milagre que você faça não seja curar alguém, mas talvez o milagre que você faça seja dar um sorriso para o frentista que teve um dia nojento e fazer com que ele seja transformado por quem você é. Talvez o milagre que você faça seja conseguir educar uma criança e ensinar ela a arrumar a cama. Isso talvez seja estrondoso demais, né? Mas são nas coisas pequenas, lentas e sem fama, que ninguém vê. Ali está o reino de Deus. E ali você leva o reino de Deus. E quando você vive isso, vive a sua identidade como filho de Deus, o reino acontece. Veja só, a nossa tentação como cristão é viver na reputação. É viver produzindo resultados. Reflexos de Deus, reflexos de Jesus, reflexos da cruz, reflexos da minha redenção, mas tudo isso é reputação. Isso não é identidade, e aqui está a nossa tentação como crente. Porque a gente não trabalha a nossa identidade, e sem a identidade a gente não tem reputação. Você não foi chamado por Deus para ser um bom cristão evangélico. Você não foi chamado por Deus para ser um bom cristão evangélico. Pensa um pouquinho a respeito disso. Deus não quer que você faça e faça e faça e faça para produzir resultados, estando oco por dentro. Meus queridos, se você já teve alguma caminhada cristã, você sabe que é muito fácil a gente descobrir maneiras de comportamento, maneiras de agir, jeitos de fazer as coisas certas e ao mesmo tempo se sentir oco e vazio por dentro. Por fora está tudo bem. Está acontecendo, você é um belo cristão.
eu não estou dizendo que você deixa de ser cristão por isso. Eu estou dizendo que por dentro existe um espaço que deveria ser preenchido e não é. Quantas vezes na minha vida, e eu sou cristão desde que eu me conheço por gente, eu senti isso. Eu estou trabalhando no ministério como missionário, como pastor já há quase 20 anos. E quantas vezes nesse tempo eu fiz coisas belas e bonitas e agi como forma deveria, mas me senti oco por dentro. Por que é assim na vida cristã? Porque a gente não trabalhou a nossa identidade. Quando eu olho para as minhas crianças e para os meus filhos, eu vejo assim, eu gosto muito quando eles me obedecem. Eu gosto demais quando meus filhos me obedecem. Eu gosto quando eles arrumam a cama, que eu ensinei a arrumar. Eu gosto quando eles não fazem bagunça demais. Eu gosto quando eles se comportam na casa dos outros. Eu gosto quando eles param de gritar quando eu peço. É uma maravilha. Mas agora, se eu descubro que meus filhos fazem tudo isso, mas o coração deles está lá longe do meu, que dor que eu vou sentir como pai. Porque eu preferia que o coração deles estivesse perto de mim e que tudo isso que eles fazem fosse naturalmente algo que brota deles por causa do reflexo do amor deles por mim e não só porque eles aprenderam a fazer a coisa certa. Eu não quero ser um cristão que faz a coisa certa só porque é o certo a fazer. Eu quero ser um cristão que sabe quem é, com a identidade fortalecida no Pai, para que as coisas brotem de mim sem a minha força. Como é que eu posso fortalecer a minha identidade em Deus? Como é que você pode? A Bíblia fala várias coisas sobre quem nós somos em Deus, mas eu queria enfatizar 4 delas hoje com vocês aqui, bem rapidinho. A Bíblia diz que nós somos amados. Antes de qualquer coisa, nós somos amados. Eu sou amado por Deus. Você é amado, é amada por Deus. Diz que Deus tem um amor tão grande por nós, a ponto de que nós somos chamados filhos dele. E lá em Efésios, capítulo 2, diz que Deus nos escolheu, nos amou antes da fundação do mundo. Deus me amou antes de eu existir? Antes de você existir. Deus amou antes dos meus pais nascerem? Antes dos seus pais nascerem. Antes do descobrimento do Brasil? Antes. Antes do mundo ser formado? Antes. Antes do quê? Antes. Deus amou você antes. Deus me amou antes. E é porque Ele nos amou, a cada um de nós, que Ele também nos criou. A gente estar aqui, a gente ter sido criado é reflexo do amor de Deus, já por conta. Eu não sei como é que é a história do seu nascimento, e talvez o seu nascimento e a história de você com os seus pais não seja a melhor história do mundo. Talvez ela reflita mais a queda do que a redenção. Mas que isso que você ouve aqui hoje seja uma terapia, seja uma cura no seu relacionamento com o Pai Eterno. A Bíblia diz que Deus criou você e não criou só, tipo assim, vamos lá, está ali, vamos fazer surgir o Wagner. Vamos fazer aparecer ali a Giovana. Não. Ele formou cada um com a sua personalidade, com os seus traços, com a sua identidade, e fez isso com um propósito, por causa de alguma coisa. Deus não te fez por acaso, e não colocou em você os traços que você tem por acaso. Mas eu não sou tudo aquilo, eu sei que eu falo coisas que eu não deveria, que eu não consigo agir da maneira como eu gostaria. É claro, porque a gente também sofre interferência do pecado. E é por isso que a Bíblia fala que eu e você somos remidos. Deus nos redimiu, Ele nos trouxe de volta para perto dele. Lá em
Romanos capítulo 5 fala que nós éramos inimigos de Deus, separados dele por causa do pecado, mas Deus nos tornou seus amigos por causa da morte de Jesus. E por isso a gente é salvo. Nós somos remidos. E então nós somos enviados. 1 Pedro 2 diz que nós somos, coletivamente, a soma das nossas personalidades, juntas, como povo de Deus, nós somos a nação santa, separada, para ir para o mundo para mostrar a grandeza de Deus. Eu sou amado, sou criado, sou redimido e sou enviado. Amado, criado, redimido e enviado. Você pode repetir comigo para isso ficar gravado na sua cabeça? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Amado, criado, redimido e enviado. Essa é a sua identidade diante de Deus. Quem você é? Talvez existam coisas na nossa cultura e no nosso mundo, na nossa história, que nos provoquem para a gente desenvolver nossa identidade. Tudo aquilo que acontece ao longo da nossa vida, especialmente o que tem potencial negativo, pode definir nossa identidade. As dores que a gente sofreu, os traumas, os acidentes no percurso, os abusos que talvez você tenha sofrido. Talvez isso você coloque como algo que está cravado em você, na sua identidade. Ou os erros que você cometeu, os medos que você tem. Eu queria viver de tal jeito, mas eu não consigo, eu tenho medo. As frustrações, tanta coisa que você gostaria de fazer e não pode. A tua inabilidade. Eu queria saber dançar, eu queria saber pular por cima de caixas e rodopiar bem ligeiro. Mas eu não tenho essa aptidão. E você olha para esses aspectos como coisas que te definem, o azar. O azar, não dá certo para mim simplesmente porque não rola. Aí existe o outro lado que pode sim te definir também, que é a cura das suas dores, os acertos depois que vem os erros, a coragem, as realizações, a tua capacidade de fazer dar certo e a sorte que você tem. Se você tem mais de 30 anos, você sabe que isso daqui é quase que balela, né? É muito difícil você vivenciar essa parte. E a gente parece que se contenta em achar um outro caminho melhor. Que é um caminho que eu quero apresentar para você aqui também, que não diz respeito a um lado ou ao outro, mas diz respeito ao percurso. Olha só, talvez você tenha as suas dores na vida, talvez você tenha as suas curas, mas o que mais importa não é a cura em si, e sim a superação que aconteceu no processo. Talvez você tenha os seus erros, talvez você esteja tentando acertar, mas o que mais importa é o aprendizado que você tem no processo. Talvez você tenha os seus medos, talvez você desenvolveu muita coragem, mas o que fez você acertar no teu relacionamento com os medos e com a coragem é você saber os seus limites. Talvez você não seja uma pessoa completamente realizada, mas você tem sonhos. Talvez você não seja uma pessoa com altas habilidades e capacidades. Talvez tenha coisas que você saiba fazer, mas o que mais importa é a sua autenticidade, você ser quem você é. E talvez você não tenha nem azar nem sorte, mas você é alguém que sabe lidar com criatividade, com todas essas coisas que a vida lhe traz. Gente, isso daqui é muito bonito. Isso daqui é bíblico. Isso daqui é bíblico. Se você pegar essas duas colunas, a da esquerda e da direita, você vai ver que ambas são bíblicas. Uma é resultado do pecado, outra é resultado do reino aparecendo na nossa vida. Mas agora, se você usa isso daqui
essas duas categorias para definir quem você é, o que você está fazendo é se importar com bolinhas cinzentas e estrelinhas grudadas em você, com as suas conquistas e com os seus deslizes ou as suas tristezas. E, gente, se você der uma rolada no teu Instagram aí agora, você vai ver tanto conteúdo coach falando de superação, de aprendizado, de você estabelecer limites e tudo isso dali. Você vai ver isso como uma meta de vida. As pessoas ganham estrelinhas por saberem fazer isso dali, na nossa cultura. E não me entenda mal, eu não estou dizendo para você não tentar viver isso, porque isso daqui, afinal de contas, é bíblico, como eu falei, porque é reflexo do reino de Deus. Mas o problema é se você usa isso para definir você e se você busca apenas isso. Porque essa não é a proposta bíblica. Essa não é a proposta bíblica de definir quem você é. A Bíblia fala de pecados e fala do reino. Mas ela fala de um jeito diferente sobre o que Deus diz a teu respeito. E quando Deus vem, no meio disso, Ele surge como um Deus de amor que vira isso daqui do avesso e joga tudo isso para o lado. E Ele diz, você é meu. Você é meu. Ah, Deus, mas tanta coisa aconteceu na minha vida. Não importa, você é meu. Deus, olha aqui como eu sei fazer tanta coisa legal. Não importa, você é meu. Deus, Ele não quer te ver pelas tuas bolinhas cinzentas ou pelas tuas estrelinhas douradas. Ele quer ver você. Filho amado do Pai. Amado, criado, remido e enviado. Ele quer pegar você no colo e quer que o teu tempo junto com Ele faça com que tudo isso, que sim, você tem que vivenciar dores e superações, você tem que vivenciar sonhos e frustrações. Você ainda está nesse mundo que ainda não é um mundo perfeito. Você tem que vivenciar tudo isso, mas Ele não quer que isso tudo te defina. E nem que você olhe no espelho enxergando isso. Ele quer que você veja um filho amado dele. Você só consegue descobrir isso de verdade quando você passa tempo de colo com Deus. E aqui existe de novo uma experiência religiosa, ou melhor, uma experiência que a nossa religiosidade estraga. A gente é muito bom em criar rotinas, em criar coisas para fazer, certo? E aí a gente diz que para passar tempo com Deus, a gente tem que todo dia fazer devocional, e orar, e ler a Bíblia, e agir conforme o que a gente aprende. Isso não está errado. Está vendo? Essa é a questão. Não são coisas erradas. Mas isso não é tempo de colo. Assim, da mesma maneira como você, se você é pai e mãe, nunca pegou seus filhos e deu para eles um breve sermãozinho ali, de às vezes 30 segundos, ensinando eles, não é nesse tempo que o vínculo acontece. Não é eu ensinando para os meus filhos como obedecerem que eles se sentem amados. Tempo de colo é outra coisa. Tempo de colo é outra coisa. Tem um escritor chamado Gary Thomas, ele fala assim: Deus te criou com traços pessoais e espirituais específicos. Ele deseja que você se relacione com Ele da maneira que foi feito. Meus filhos são o Arthur, de 9 anos, e a Raquel, de 7. O Arthur gosta muito de futebol. Mais do que eu gosto. E para ele, é um prazer que eu jogue com ele.
ele se alegra, ele se deleita em jogar futebol comigo. A Raquel gosta de montar quebra-cabeça. Toda vez que eu passo um tempo montando quebra-cabeça com a Raquel ou jogando futebol com o Arthur, eu percebo uma diferença no comportamento deles. Em crianças mais felizes, mais seguras e mais obedientes. Olha só. Olha só. Agora, seria um problema muito grande se de repente a Raquel dissesse assim: pai, eu quero jogar futebol com você. Tem alguma coisa estranha. Ou se o Arthur chegasse e, pai, vamos passar um tempo juntos, quero montar um quebra-cabeça. Não. Esse não é o Arthur. Pior ainda se os dois viessem para mim e dissessem, vamos jogar videogame? Isso é o filho do vizinho, com o pai dele. Não é a maneira como os meus filhos são. E a gente pega nossas rotinas espirituais e dá um Ctrl+C e um Ctrl+V em cada cristão, como se só essa fosse a maneira de descobrir o amor do Pai. Quando o Pai que nos amou e nos criou de maneira singular, nos fez diferentes uns dos outros. Jesus, ele tinha um lugar onde ele ia. Jesus gostava de passear no jardim. Jesus ia lá para o Getsêmani. Conhece a história? Jesus, vez após vez, ia lá para o jardim do Getsêmani, e lá ele não levava pergaminho para ler o Antigo Testamento. Ele fazia isso em outra hora. Não era o tempo de leitura bíblica dele. Ele tinha o tempo de orar. Mas eu, assim, olhando os escritos bíblicos, eu percebi que muitas vezes Jesus não chamava os discípulos para perto dele para orarem ou para aprenderem alguma coisa, mas para estarem juntos. O Marcinelo, ele descobriu na história de hoje que ele podia passar tempo com ele na oficina. Jesus tinha um Getsêmani, o Marcinelo tinha uma oficina. A gente também pode ter algo que é o colo de Deus para nós. Você é diferente de mim. Eu descobri isso muito tempo depois da minha vida. Eu sempre gostei de tocar, eu sempre gostei de instrumento, mas demorei para perceber que esse é um lugar que às vezes eu vou, e quando eu vou para não praticar e não ficar estudando, mas eu vou ali para... Cara, eu e Deus aqui. É um momento que eu saio muito diferente. Só estou eu e ele. E eu não estou orando. Eu não estou pensando coisas grandiosas. Eu só quero estar com Deus. E nesse momento a gente tem um tempo tão legal juntos. Talvez para você não seja tocar. Talvez para você não seja um passeio no jardim. Talvez para você seja cozinhar. Talvez para você seja um esporte. Talvez para você seja servir e vir aqui e ajeitar cadeiras. Eu não sei. Mas alguma coisa Deus fez em você que é especial, que é o teu tempo junto com Ele. E que você tem negligenciado. Leia a Bíblia diariamente. Ore diariamente. Mas tão importante quanto isso é uma rotina espiritual que ninguém nunca fala. Que é o nosso tempo de colo, de silenciar, de não falar. E talvez de não ouvir, mas só de estar com Deus. Para que Ele vá preenchendo dentro de nós esse espaço oco. Que precisa ter a segurança de que nós somos amados, criados, remidos e enviados. Para nos lembrar que nós somos dele. Quando Jesus orou e ensinou a orar, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Isso é resultado de uma identidade arraigada no Pai. Saber quem o Pai é. Saber quem o Pai é dentro do meu coração limpo e purificado para que eu entenda quem eu sou e para que eu tenha uma reputação, não é minha, mas para que aponte para o Pai. A gente é filho amado de Deus, isso é identidade para levar o reino, isso é reputação. Eu quero deixar um ponto só para você hoje,
em vez de você levar várias coisas para pensar para casa, eu quero deixar uma coisa. Enquanto você medita nesse Dia dos Pais, em cima do Pai Nosso, e você não precisa lembrar o Pai Nosso inteiro, você precisa lembrar só do Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Para isso acontecer, qual é o teu Getsemane? Qual é o teu lugar de colo? Qual é o lugar onde você para, se aquieta e ouve Deus dizer: você é meu, você é meu. Você não é das coisas que te aconteceram, ou das coisas que você faz, você é meu. E é isso que importa para que você viva o resto. Qual é o teu Getsemane? Feche teus olhos. Pense um pouquinho sobre qual que é esse lugar para você. Leve para casa o desafio de você procurar momentos ao longo dessa semana para você se abastecer no Pai que diz: você é meu. Senhor, nós estamos aqui, Deus, teus filhos e filhas amados. Nós estamos aqui, talvez alguns de nós estejam vazios por dentro, vazios de saber como isso é verdade, como nós somos amados e como nós somos criados e remidos e enviados. Deus, é muito fácil a gente assimilar isso na nossa cabeça, mas não é fácil a gente se sentir preenchido por isso. Por isso, Deus, nos leva de alguma maneira, Senhor, ao longo desse dia e ao longo dos próximos dias, nos leva para o teu colo, para que a gente ouça aquilo que a gente precisa ouvir de ti, nem sempre com palavras audíveis, Pai, mas para que o Senhor molde o nosso coração, nos alcança onde a gente está, Pai, é o que a gente pede, e fortalece a nossa identidade como filhos teus, que a nossa reputação não seja aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente deixa para esse mundo, mas que a nossa reputação seja o fato de que nós somos filhos teus, que refletem quem tu és. Não que fazem aquilo que é certo, mas que refletem o que tu és. Parecem coisas iguais, mas são diferentes. Jesus nos ajuda com esse nosso espelho embaçado que nós somos, Pai. Santifica o teu nome em nós, o nome de Pai. A gente pede isso em nome de Jesus.